A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, podendo compartilhar da palavra de Deus, podendo orar junto com vocês. E é um privilégio sempre estar louvando, glorificando o nome do Senhor e lendo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que é refrigério para a nossa vida. Amém? Quero deixar para a nossa meditação nessa noite, Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Até aí. Esse texto de Filipenses nos convida aqui a nos alegrarmos na presença do Senhor e também que nós venhamos ser amáveis. E amáveis como? Amáveis um para com os outros e na presença do Senhor nos alegrarmos. Está buscando a presença do Senhor, está nos conduzindo a Ele, buscando a alegria dEle para nossas vidas, que é possível nos alegrarmos no Senhor. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja conturbado, mesmo em meio ao caos que vivemos hoje no país, diante de tudo que vivemos hoje, nessa situação dessa pandemia, onde muitos têm passado por dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, e sabemos que é difícil, quando adoecemos hoje, procurar um médico, marcar uma consulta, dependendo da especialidade, cada dia tem se tornado mais difícil, porque hoje a ênfase total é no coronavírus. Infelizmente, muitos sofrem em casa, suportam dores em casa e nem procura médico, porque sabe já que vai encontrar grande dificuldade. Mas nós temos o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Deus que nos socorre, que é Pai, e nós devemos nos alegrar nele. E nele estarmos satisfeitos, porque ele é a nossa porção dia a dia. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos andar descansando no Senhor, não ficar ansioso, como diz aqui no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Que em tudo nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos descansar no Senhor, que é a nossa provisão. Amém? Vamos orar, eu quero orar com vocês nessa noite. Pai, nós queremos nessa noite glorificar mais uma vez o Teu santo nome, na Tua presença, Senhor, pois sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem sido nosso bálsamo, o Senhor tem sido nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa cura dia após dia. Senhor, nós te louvamos porque é possível, dentro dos nossos lares, nós cultuarmos a Tua santa presença. É possível, dentro das nossas casas, nós nos reunimos como família e louvar e glorificar o Teu santo nome e fazer nossas orações, nossas súplicas e buscar, Pai, das Tuas poderosas mãos a solução para cada problema que enfrentamos. Eu te louvo nesta noite, juntamente com a Tua igreja, e quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, por cada um que se encontra aflito, que o Senhor venha, Pai, trazendo a paz. Por cada irmão, Pai, que tem se encontrado, Pai,
ansioso por tudo que estamos vivendo nesse momento, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade dos nossos corações e que nosso coração, Pai, possa descansar no Senhor, na paz do Senhor que excede todo entendimento, na certeza de que o Senhor permanece conosco, na certeza que nós temos a Tua palavra, onde nós podemos buscar, Senhor, refúgio e certeza de que o Senhor está conosco, nos abençoando. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa todo aquele, Pai, que se encontra enfermo, ou que tem alguém na sua família, Pai, que foi acometido por uma enfermidade e talvez tenha buscado socorro nos hospitais e não tenha encontrado, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite, Pai, trazendo a Tua cura, trazendo a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva, Senhor, a todos os dias a ler as Escrituras Sagradas, a buscar a Tua presença dentro dos nossos lares, a nos reunirmos como família do Senhor, Pai, e que através das redes sociais também, Pai, desses instrumentos que temos nos utilizado para estarmos conectados com a Tua igreja, que nós possamos, Pai, estar abençoando a vida um dos outros. Que nós possamos, Pai, ser amável um para com o outro, Pai. Pois a Tua palavra nos convida, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor sabe, como nós também bem sabemos, que muitas vezes isso nos torna, Senhor, tão difícil. Mas no Senhor é possível nós nos amarmos. No Senhor é possível nós estarmos, Pai, em paz. Por isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trabalhando no meio da Tua igreja, trazendo, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Que através dessa ferramenta que temos, que o Senhor possa se fazer presente no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração nessa noite pela Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Todas as provas que eu já passei, bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador, lembranças do passado vem, querem nos fazer parar, mesmo palavras de alguém não quer na gente acreditar. Quase parando sem força ou vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver o passado voltou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, saber que dele não volta mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que derramou na cruz. É certa que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Querido Jesus, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo?
a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que há morte de vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Cante nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá a sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, nosso lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor Jesus, que é o único digno de todo louvor e toda adoração. Te convido, irmãos, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 15. Abre comigo a tua Bíblia. Lucas, capítulo 8, do verso 4 até o verso de número 15. Essa é mais uma das parábolas do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Verso 8.
E a outra caiu em boa terra, e nascida produzia fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, atira-lhe do coração a parábola, para que se não salvem crendo. E os que estão sob pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu na boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Essa, irmãos, é mais uma das parábolas de Jesus. A pregação da palavra de Deus, ela é uma responsabilidade da igreja, dos ministros da palavra, dos pregadores, dos pastores, dos líderes, daqueles que foram chamados para a pregação. E a pregação é uma incumbência da igreja. É uma ordem, na verdade, do próprio Jesus, quando ele fala da grande comissão da igreja: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá Mateus 28 e o verso 19. Então a igreja, ela tem cumprido, ela tem exercido o seu papel. Hoje você pode ver milhares e centenas de milhares de igrejas onde esta palavra ela é anunciada de forma responsável, com comprometimento com esta verdade. Então cada igreja, segundo os seus dogmas, as suas doutrinas, os seus costumes, que são muito variados, mas o que importa e o mais importante é que o evangelho tem sido anunciado. E são várias denominações onde uma pode isso, a outra isso não pode. Uma o culto é moderado, na outra o culto é animado ou avivado. Uma a pregação é mais calma, mais equilibrada, na outra a pregação é mais fervorosa. Então são várias as formas de culto, de liturgia, mas o que importa é que a palavra ela tem sido anunciada. O ide tem sido cumprido. Então existem muitos tipos de pregadores. Uns são mais didáticos, outros são mais ilustrativos, alguns são temáticos, outros são mais expositivos, alguns são mais calmos, outros são mais agitados, alguns são mais eloquentes, outros são mais diretos na verdade, na palavra. Muito simples, muitas vezes, mas o que importa não é a forma. O que importa é que a palavra ela seja bíblica, cristocêntrica, desafiadora ao pecado e com a unção do Espírito Santo. E isso, irmão, nós podemos ver, o Espírito Santo tem usado muitos pregadores em muitas denominações, as mais variadas, e a palavra ela é anunciada.
Porque essa é a incumbência da igreja. Essa é a incumbência daqueles que estão fazendo e continuando o ministério de Jesus no Ide e Anunciai. Volta lá para o texto de Lucas, permanece com a tua Bíblia aberta. Esse é uma das parábolas, das muitas parábolas contadas por Jesus, porém, essa é uma das poucas que Jesus explica. Ele fala a parábola, ele conta a parábola, e mais na frente um pouquinho, ele traz a explicação, que você percebe, os discípulos questionam a Jesus, por que Jesus falou por parábola? E ele diz, a vós é dado conhecer, mas aos outros não. Então, para os outros, eu falo através de parábolas. E Jesus, mais na frente, um pouquinho nesse mesmo capítulo, ele recolhe os discípulos e ele dá a explicação dessa parábola. Ele fala que a semente, que o semeador saiu a semear, é a palavra. E a maior lição que a gente pode aprender com esta parábola é que o importante é que a palavra seja pregada. O importante não é o resultado da pregação. O importante é a pregação, é a palavra sendo pregada, independentemente do resultado e dos frutos colhidos pela pregação. O mais importante é que a palavra ela está sendo e tem sido pregada. O resultado depende de quem a ouve. Então o resultado da pregação depende de quem abre ou não o seu coração. É isso que a parábola nos ensina. O resultado da pregação, seja ela mais eloquente, mais didática, ilustrativa, expositiva, animada, controlada, seja como for, o resultado dependerá sempre de onde cai a semente. Então, o objetivo final da pregação sempre será trazer o pecador, resgatar o pecador perdido para os pés de Jesus. Esse sempre será o objetivo da parábola. Então, quem converte não é o pregador. Quem converte é o Espírito Santo. Já está lá em João capítulo 16 e o verso 8, que ele fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o que pode ser, qualquer que seja a forma com que a palavra tenha sido pregada, um instrumento usado pelo Espírito Santo para convencer o pecador não é a eloquência do pregador, não é a emoção que é colocada na pregação, não é a forma didática, ilustrativa, expositiva, não são os movimentos teológicos, pentecostais, de várias as formas que a gente vê. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Ela é quem convence. É esta palavra. E é através dessa palavra que vem a fé. É através dessa palavra que vem a salvação. Então, o Espírito Santo não convence e não vai converter alguém pelo que ele se arrepiou, pelo que ele se emocionou, ou porque ele acha que deve ter uma experiência sobrenatural durante o culto. Não. O Espírito Santo convence o pecador com o confronto, e pelo confronto, é pela palavra de Deus que o pecador é convertido, é pela explanação da palavra de Deus que o homem é convertido do seu pecado. Porque é pela palavra, é pelo ouvir a palavra. Então, sementes são semeadas. A questão são os solos que a recebem. E a parábola diz que o solo é o coração. Então a palavra é lançada a diferentes solos, diz a parábola. E os solos ele absorve de forma diferente. Então a pregação é feita, mas a reação depende do coração que recebe esta palavra através da pregação do Evangelho. Então, irmãos, o que podemos ver com a parábola
é que no nosso dia a dia, como pregadores dessa palavra, você vê que reações as mais diversas você identifica com aquele e para aqueles com que a palavra é anunciada. Então, a parábola diz que cai uma parte da semente junto a caminhos, outra parte cai sobre pedras, outra parte cai entre os espinhos, e no final o texto diz que a semente cai numa terra boa. Então, são diferentes situações e reações, são as mais diversas ao receber essa parábola. E Jesus começa a explicar essa parábola no verso 12. Ele diz que a que cai no caminho são aquelas que ouvem, depois vem o diabo, tira do coração a palavra, para que ele não seja salvo. Você vê que a palavra ela foi semeada, e é possível, muito possível ver isso hoje. Mesmo sendo pessoas que ouviram a pregação, a princípio até entendem a pregação, aceitam até a pregação, mas não há conversão. Esses recebem porque precisam da palavra, entendem que precisam de Jesus, sabem que não existe outro caminho, apenas Jesus, porém as lutas, as circunstâncias da vida não deixa que essa palavra ela crie raiz e frutifique e dê frutos nesse coração. Depois ele continua no verso 13 e diz que existe aquela porção da semente que caiu entre pedras. Esses são os que não se convertem de fato. Eles ouvem a palavra, até aparentemente é percebido uma conversão, porém não há uma conversão genuína. Jesus diz que esses são os que ouvem até com alegria, mas esses não têm raiz. Ele cai entre as pedras. Não se forma uma base. Ele cai por algum tempo, até começa a germinar, mas chega a tentação e o desvia da palavra. E isso acontece muito também em nossos dias. São pessoas que recebem essa palavra, chegam até aí à frente, confessa publicamente, mas não tem raiz. Não criam uma base. Logo ele se afasta da igreja, volta para o mundo, e alguns até mudam o estado para pior lá fora. Aumenta, porque a palavra diz que a casa estava limpa e agora entra mais 7. Depois no verso 14, Jesus fala daqueles que a semente cai entre os espinhos. E aqui Jesus está falando dos que são sufocados pelas coisas do mundo. A riqueza, os prazeres do mundo, os deleites do mundo, os vícios. Jesus diz que esses não dão frutos. Até estão dentro da igreja. São pessoas que sequer eles são libertos do mundo porque não têm força. Eles até tentam, mas são sufocados. Estão às vezes e muitas vezes chegam até a fazer parte de ministérios da igreja, inicia uma caminhada com Cristo, mas logo lhe falta fôlego, porque ele é sufocado. Os espinhos crescem juntamente com a palavra e ele é sufocado. Esses até ficam por um tempo na igreja, mas logo mostra que não tem fruto e se desviam. Por fim, no verso 15, Jesus fala daquele que a semente cai numa terra boa. Estes são os que têm um coração honesto, bom, e muitos até não têm força para deixar as coisas do mundo, os pecados do mundo, as coisas que lhe atraíam lá fora, porém eles têm um coração honesto, são sinceros,
E esses são tratados e libertos pelo Espírito Santo das coisas do mundo. Esses ouviram a pregação da palavra, foram tocados pelo Espírito Santo, e esses são os que de fato são convertidos. Esses são os que ficam e permanecem. Então, irmãos, você vê que são vários os obstáculos para uma pessoa caminhar com Cristo. São várias artimanhas que o mundo nos sobrepõe para nos desviar desta verdade. E a palavra diz que é o diabo, no verso 12, o inimigo é o diabo. É o primeiro obstáculo a ser vencido por aquele que encontra essa palavra, por aquele que é tocado por essa palavra. As tentações tiram as pessoas do caminho também de Jesus. A carne, irmão, a carne ela não se converte. Nós precisamos fazer morrer a carne. Então muitas vezes até traz alegria no coração, porém o mundo rapta essa pessoa e ela se afasta. Os deleites da vida também são coisas que o mundo oferece: riqueza, fama, mulher, prostituição, bebida. São coisas que o mundo também oferece para roubar a palavra, para fazer matar e não germinar e não dar fruto esta palavra. Então são vários os obstáculos. E Jesus ensina que a grande diferença está na maneira como recebemos essa palavra. Não é a pregação que faz a diferença. A diferença é como nós recebemos. E Jesus fala do coração puro, um coração honesto. Esse é o solo onde a palavra vai encontrar espaço para germinar, frutificar, crescer. É quando nós temos um coração, irmãos, honesto. Todas as sementes que foram lançadas, você vê que ficaram pelo caminho, mas essa que cai num coração honesto, um coração puro, essa cresce. E aqui está a diferença do verdadeiro cristão. Um cristão que recebe a palavra com um coração honesto. Não estou falando aqui de ser santo. Não estou falando aqui de deixar de pecar. Não. Não estou falando que a partir do momento que você recebe essa palavra, você agora vai ser um santarrão. Não, não estou falando isso. Estou falando de um coração honesto, de um coração puro. A parábola diz: aquela que caiu numa boa terra. Um coração puro. O primeiro grupo dessa semente, que recebe a semente, que a palavra cai na beira do caminho, esses são os que ficam na igreja, apenas ouvem, vêm para os cultos, assistem os cultos, são tocados pela palavra, até se emocionam. Mas esses não estão na igreja, não ficam na igreja. No segundo, que a palavra cai entre as pedras, esses são atrapalhados pelas coisas do mundo. Vem à igreja, gosta dos cultos, faz e cria bons relacionamentos dentro da igreja, porém, esse não tem um coração honesto. Esse não fica na igreja. A semente que cai entre os espinhos, são sufocados pelas coisas do mundo, e o mundo sufoca, irmãos. A riqueza, o dinheiro, muitas vezes trocamos, invertemos os valores. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, e nós não fazemos isso, pelo contrário, buscamos as coisas do mundo, e vem e roubam-nos a palavra. Hoje, o nosso desafio é receber essa palavra com um coração honesto, com um coração puro. Não estou falando de santidade, de viver uma vida de santo agora. Não. Estou falando de viver uma vida honesta, diante de Deus, diante da igreja, com honestidade, com sinceridade no coração.
Receber essa palavra com um coração puro, com um bom coração. Esses são os que ficam, permanecem. A palavra diz que eles dão frutos, se convertem de verdade. Esses são os convertidos literalmente, transformados pelo Espírito Santo. Então, das 4 sementes, irmão, que são lançadas, apenas a que cai num coração honesto, essa vai dar fruto. Eu queria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 3. Olha o que diz o apóstolo João ao escrever essa revelação. No capítulo 3, ele escrevendo para uma das 7 igrejas da Ásia. Olha o que diz o capítulo 3 e o verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aí no verso 11 ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo no meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, tenha um coração sincero, tenha um coração puro, receba essa palavra com honestidade. Eu queria orar com você agora, que o Senhor nos permita ter e receber essa semente com um coração puro, com um coração honesto, sincero, sem hipocrisia, sem demagogia. Que essa palavra ela encontre em nós espaço para criar raiz, germinar, dar frutos. Fecha teus olhos. Soberano e eterno Pai, rendemos, Pai, graças e louvores a Ti nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pois como a Tua palavra diz, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amigo Espírito Santo, nos faz entender, nos faz compreender esta palavra, nos faz, ó Deus, entender que sem Ti estaríamos perdidos, sem Ti estaríamos caminhando para o inferno, pois o mundo jaz no maligno. Te peço, Pai, que a Tua palavra encontre em nós espaço para germinar, criar raiz, crescer, e venhamos a dar frutos, como disse João, frutos dignos de arrependimento. Nos perdoa, Deus, nos perdoa porque tantas vezes, mesmo sabendo, mesmo conhecendo esta palavra, agimos diferentes. Mas que bom, Deus, que essa parábola nos ensina hoje, que não é a forma, não é o método, não é o meio, não é a didática das pregações, não é a eloquência do pregador, é a Tua palavra que faz diferença. Por isso eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra. Queremos todos os dias nos alimentarmos com a Tua palavra. Por isso eu te peço, Deus, abre nossos corações. Te peço por mim e por meus irmãos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Tem um louvor que toca muito nos nossos corações e fala sobre esconder a palavra do Senhor no nosso coração. O título dessa canção é Oferta Agradável a Ti. Vamos cantar essa música. Se você conhece essa música, fecha teus olhos e faz da letra uma oração. Amém? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que essa seja, Deus, a nossa oração nessa noite. Que a tua palavra esteja escondida em nossos corações. Que verdadeiramente o mundo possa ver que o Espírito Santo habita em nós através da sua palavra. Vamos repetir só o final, só o coro. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus.